Bem, isso era para ser o vídeo de fim de ano, antes que os eventos da vida real ultrapassassem, mas ei, é o ano novo, então vamos fazer um vídeo de ano novo e eu pensei que faríamos algo um pouco especial. Contas históricas de batalhas navais já foram feitas neste canal e parecem populares. Desta vez, decidimos dar um passo extra. Recentemente vimos o canal crescer substancialmente, agora somos um canal com assinantes de 5 dígitos. Passamos pelo nosso centésimo guia e tenho anos de pedidos de conteúdo alinhados graças aos seus comentários e à habilidade de nossos antepassados de produzir navios de guerra como se estivessem saindo de moda. Então, hoje vamos dar uma boa olhada na Operação Cerberus, também conhecida como a Corrida do Canal, em um formato um tanto especial. Me diga o que você acha, e o formato pode aparecer novamente no futuro. Para algumas outras grandes narrativas de batalha, embora obviamente não vá ser uma característica diária, porque isso deu muito trabalho. De qualquer forma, chega de provocar a Corrida do Canal, ou como dissemos, a Operação Cerberus, surgiu devido a duas missões independentes. A Operação Berlim, moderadamente bem-sucedida na primavera de 1941, onde os navios da classe Scharnhorst se lançaram ao Atlântico para atacar comboios. Eles tiveram algum sucesso, mas também se depararam com alguns comboios escoltados por navios de guerra das classes Revenge e Queen Elizabeth e tiveram que recuar. Com problemas mecânicos surgindo, eles concluíram sua missão navegando até o porto francês ocupado de Brest, que possuía uma infraestrutura de estaleiro naval substancial que permitiria o reparo dos navios. No final de 1941, a primeira e última viagem do Bismarck, deixou seu cruzador pesado acompanhante, o Prinz Eugen, em uma situação um tanto indefinida. Desenvolvendo problemas de motor, ela entrou sorrateiramente em Brest, parcialmente devido à distração de todos pelo Bismarck e à necessidade de voltarem para casa para abastecer, ficando incapazes de perseguir o Prinz Eugen. O cruzador pesado Admiral Hipper também acabou em uma situação semelhante no início de 1941, antes da chegada do Scharnhorst, e apesar de 5 semanas de bombardeio da Royal Air Force conseguiu voltar, causar mais danos e depois voltar para casa por uma rota inversa à tomada pelo Bismarck mais tarde. Com dezenas de milhares de toneladas de navios afundados por invasores, a ideia de Brest coletar e prestar serviços às forças invasoras diretamente no Atlântico era compreensivelmente desagradável para os britânicos, que formaram o Grupo 19, uma divisão do Comando Costeiro com vários esquadrões de reconhecimento e algumas unidades capazes de ataque especificamente para vigiar o porto. Além disso, nesse momento, Winston Churchill dirigiu especificamente o esforço de guerra britânico em quaisquer ativos alemães capazes de serem usados contra comboios, e assim o Scharnhorst estaria na ponta receptora de mais de 1000 missões de bombardeio em seus primeiros meses no porto. Entre o mau tempo e os problemas iniciais de guerra com precisão, não houve acertos diretos. Mas, quando o Gneisenau deveria ter seu dique seco esvaziado para trabalhos no motor em abril, eles encontraram uma grande bomba não explodida bem debaixo do navio, tendo perdido por uma margem muito estreita e se acomodado no fundo do dique seco durante um ataque noturno. Muito cuidadosamente, eles reabasteceram o dique seco, retiraram o navio para que pudessem desarmar o dispositivo, mas constantes missões de reconhecimento fotográfico perceberam que o navio estava agora temporariamente fora do dique e exposto enquanto estava ancorado. No dia seguinte, bombardeiros de torpedo Beaufort vieram correndo através da névoa matinal e acertaram um torpedo no lado direito do navio. Embora tenha sido uma coisa bastante acirrada, com o Beaufort bem-sucedido explodindo devido a um acerto direto de flak pesado praticamente no mesmo momento em que o torpedo explodiu, Gneisenau começou a inclinar-se fortemente e, em circunstâncias normais, poderia ter sido um golpe fatal, mas com barcos de salvamento à disposição, os danos foram controlados com sucesso. O navio retornou ao dique seco, com danos adicionais para reparar. Estimativas calculavam cerca de 6 meses para uma leve melhora no tempo, o que resultou nos próximos ataques da Royal Air Force acertando 4 vezes diretamente e 2 quase acertando. Felizmente, um dos acertos foi um fracasso, mas os outros iriam travar a torre de tiro super-frente, deformar o convés blindado, queimar cerca de 1/3 dos quartos da tripulação e avariar os sistemas de controle de artilharia. O mais crítico de tudo, as cozinhas e a padaria foram explodidas em pedaços. Um momento de silêncio, por favor.
pois isso deixou a tripulação a subsistir com a culinária local francesa sem nem mesmo uma salsicha ou chucrute à vista. Com este quase crime de guerra concluído, a Royal Air Force jogou algumas bombas também no Scharnhorst, errando, mas explodindo várias partes da maquinaria do cais, atrasando ainda mais sua reforma. Entre isso e uma incursão de apoio que semeou o porto com minas, não havia dúvida de que os navios estariam prontos para apoiar a viagem do Bismarck. Quando o príncipe Eugênio apareceu, bastava entrar na fila para os reparos. O verão de 1941 transformou a área de Brest em uma zona de tiro livre experimental, onde a Royal Air Force testaria novos e inventivos métodos de explosão. Novos bombardeiros pesados de 4 motores surgiam periodicamente em pequenos grupos para tentar a sorte. Em resposta, os alemães instalaram centenas de canhões antiaéreos de diversos calibres, geradores de fumaça artificial e realocaram esquadrões de caça para fins defensivos. No entanto, inevitavelmente, os bombardeiros atingiram seu alvo no início de julho com um acerto direto. Tirou o príncipe Eugen de ação por mais 3 meses. Scharnhorst, no entanto, foi mais afortunado e retornou à atividade no final de julho, navegando rapidamente para um porto próximo a La Rochelle em busca de segurança. Os alemães não queriam que meses de trabalho árduo fossem desfeitos em uma única noite, frustrando um plano complexo da Royal Air Force de inundar o porto com bombas. Contudo, os novos bombardeiros pesados de 4 motores também alcançavam o novo lar de Scharnhorst e, apesar das perdas significativas para a defesa de flak e caças, a Royal Air Force bombardeava ambos os portos em poucos dias. Scharnhorst seria atingido 5 vezes em uma linha reta no lado estibordo. 2 acertos eram bombas de alto explosivo e 3 eram armas perfurantes de blindagem pesadas. Felizmente para o Scharnhorst, nenhum deles realmente explodiu, 2 deles passando direto pelo navio e um deixando um enigma interessante para as equipes de desarmamento de bombas ao parar profundamente dentro do casco. O navio foi forçado a voltar para os estaleiros de reparo de Brest, devido aos danos causados pela explosão das bombas de alto explosivo e pelos buracos deixados pelas bombas perfurantes. Com 3.000 toneladas de água indesejada a bordo, 2/3 de sua bateria principal e cerca de metade da bateria antiaérea inoperantes, o navio e seus escoltas conseguiram derrubar um bombardeiro de torpedo no retorno, evitando mais problemas. Várias milhares de outras saídas seriam realizadas, mas uma combinação de mau tempo e melhorias nas defesas alemãs significava que apenas danos leves eram infligidos adicionalmente aos navios, principalmente, infelizmente, no Gneisenau, que acabaria nas mãos do estaleiro um total de 4 vezes durante sua estadia, após os reparos iniciais terem sido concluídos. No entanto, as baixas entre o pessoal nos alojamentos em terra estavam se tornando preocupantes, a ponto de por um tempo eles serem realmente retirados da cidade à noite, e alguns dos tripulantes mais experientes foram levados por terra para tripular outros navios e substituídos por novos recrutas que treinariam nos navios no porto enquanto estavam sendo reparados. Além disso, as portas do cais foram danificadas por um ataque de bomba, prendendo o Scharnhorst no cais durante os reparos. A área do cais ao redor e a cidade imitavam a lua, e quando 1941 se transformou em 1942, quanto mais os navios permanecessem, maior a chance de outro acerto atrasar sua navegação, e a próxima grande bomba anti-blindagem perfurante pode não falhar. Foi neste ponto que a salvação veio da fonte mais improvável. Provando que até mesmo um relógio completamente louco e quebrado pode estar certo 2 vezes ao dia, o salvador do navio seria ninguém menos que Adolf Hitler. Através de pensamento em 11ª dimensão e sorte, proporcionou a base para um dos planos mais audaciosos da história, embora, no estilo típico de Hitler, por razões erradas. O alto comando naval alemão preferia enviar os navios para o Atlântico e retornar pelo Estreito da Dinamarca até a Alemanha via Noruega, uma rota já percorrida por vários navios anteriormente. No entanto, este era agora um plano repleto de risco considerável. Os britânicos observavam atentamente e poderiam facilmente levar unidades pesadas da frota doméstica para interceptar os alemães em uma segunda batalha do Estreito da Dinamarca antes deles chegarem lá. Hitler sugeriu que subissem pelo canal inglês, mas o grande almirante Ryder disse ser impossível por várias razões válidas.
Os britânicos os veriam saindo, a inteligência britânica descobriria os preparativos e intensificaria o bombardeio antes da partida dos navios, esperando por eles. O canal tinha centenas de aeronaves, dezenas de destroyers, submarinos, barcos a motor de torpedo, aeronaves de radar, radar terrestre, baterias de canhões costeiros, campos minados e outros obstáculos. Enviar os navios seria suicídio contra a defesa britânica preparada. Além disso, o bombardeio de Brest desviava centenas de bombardeiros da Royal Air Force do coração industrial da Alemanha. Por fim, ainda poderiam prejudicar significativamente o comércio de invasões se estivessem na costa atlântica francesa. Hitler respondeu que claramente a solução era não contar a ninguém, nem mesmo às tripulações dos navios, o que iria acontecer, depois de esperar por um período de mau tempo, quando os aviões de reconhecimento da Royal Air Force não pudessem ver o porto sem voar baixo o suficiente para serem abatidos, e então enviar os navios sem aviso ou treinamento e apenas dar uma corrida. Ele ainda argumentou que a Royal Air Force voltaria a bombardear a Alemanha assim que os navios fossem inevitavelmente seriamente danificados, e que de qualquer forma os navios eram necessários, juntamente com Tirpitz, Ripper, Lützow e Scheer, para formar uma poderosa frota para a defesa contra a inevitável invasão aliada da Noruega. Sim, Hitler estava absolutamente convencido de que o plano dos aliados era lançar uma contra-invasão na Noruega e depois marchar com seus exércitos através dela até a Suécia para cortar o fornecimento de recursos brutos da Alemanha. O único problema com isso é que ninguém no alto comando aliado tinha uma consideração séria de fazer isso, possivelmente em parte porque acabariam compartilhando uma fronteira terrestre com a Finlândia, e todos viram como isso foi para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas alguns anos atrás. Além disso, tentar abastecer centenas de milhares de homens e tanques em um dos terrenos mais inóspitos do mundo, no caminho dos U-boats que a Alemanha reuniu, influenciou seu pensamento. Mas, convencido de que um Ragnarok nazista aliado era uma coisa, Hitler ordenou que o plano fosse feito e o vice-almirante Otto Silax decidiu agradar o Führer com um plano que fazia os navios partirem à noite e passarem pela parte mais estreita e mais fortemente defendida do canal, o Estreito de Dover, em plena luz do dia. Ele destacou que a Luftwaffe teria que prover no mínimo 250 caças para deter a Royal Air Force. A Luftwaffe prontamente recusou, citando o fato de que eles não tinham 250 caças operacionais no norte da França em qualquer dia, muito menos estavam em posição de garantir operações de combate de todos eles em um só lugar, excluindo praticamente tudo o mais. Hitler declarou que amava o plano e que o fariam de qualquer maneira, culpando a Luftwaffe se não conseguissem as aeronaves necessárias. Também responsabilizou o almirante Silex por elaborar um plano detalhado, mostrando o brilhantismo da ideia, deixando-o encarregado de tudo. Certamente ele estava empolgado. Porém, Silax não era um oficial que se deixava desencorajar por tarefas aparentemente impossíveis e começou a tirar o melhor proveito da situação. Ele trabalhou de perto com o almirante Sar Wachter, comandante-geral das Operações Navais do Oeste, para garantir que todas as possíveis chances de fazer isso funcionar fossem aproveitadas. Destroyers e barcos torpedeiros foram enviados a Brest para fornecer escolta. Os submarinos foram retirados das operações ofensivas para servir como estações móveis de relatório do tempo. A rota ideal para navegação em alta velocidade foi definida e varredores de minas foram enviados para limpar o caminho através de campos minados britânicos conhecidos que se sobrepunham à rota escolhida. Até coisas como o ciclo da Lua foram notadas para identificar o período mais longo possível de escuridão. A navegação foi planejada em torno de uma maré de primavera subindo pelo canal, o que daria aos navios mais velocidade e possivelmente até os levantaria sobre quaisquer minas que os varredores possam ter perdido. Barcos de torpedo, destroyers, barcos S, barcos R e pequenas embarcações da fracassada Operação Leão Marinho foram posicionados ao longo da costa francesa. Todas as partes da Kriegsmarine e da Luftwaffe, que não estavam impressionadas, praticaram seus papéis, e os próprios navios realizaram testes nas abordagens do porto. Todos na cidade sabiam que os navios partiriam. Capacetes tropicais foram trazidos a bordo e os locais ordenados a carregar pacotes misteriosos rotulados para uso nos trópicos. Como nem o canal nem as águas perto da Islândia eram quentes, eles claramente não poderiam estar indo para lugar nenhum perto dali.
A Luftwaffe, neste ponto, ainda se recusava a cooperar completamente. No entanto, alguém decidiu encarregar Adolf Galland com o comando da operação aérea, e ele decidiu trabalhar com a Luftflotte 3, mobilizando suas unidades de treinamento para compensar os números, já que um grande número de caças dessa formação específica havia sido desviado para a campanha na Rússia, o que era o motivo dos números de caças serem muito menores do que no ano anterior. Ele também desenvolveu novas técnicas de interferência testadas para reduzir o alcance do radar costeiro britânico, e Dornier 217S especialmente equipados aprimorariam os esforços de contramedidas eletrônicas. Ele conseguiu convencer o Fliegerkorps 9 a atacar as bases da Royal Air Force para diminuir o número de aeronaves disponíveis na região. Foi estabelecido um sistema rotativo de patrulhas de caças para garantir que entre 16 e 32 caças estariam sobre os navios a qualquer momento. Foi um trabalho impressionantemente detalhado para algo que a maioria dos oficiais envolvidos acreditava que falharia espetacularmente e, para muitos deles, provavelmente de forma fatal. Os britânicos, no entanto, não estavam ociosos. Navegar louca e suicidamente pelo canal pode ser, mas os britânicos não eram exatamente estranhos em fazer o louco e suicida funcionar, e por isso estavam preparados para tal tentativa. Em vez de arriscar tudo em um único lançamento de dados, eles planejaram um ataque contínuo em massa para desgastar os alemães e basicamente criar tantas chances de causar danos que estatisticamente algo teria que passar. Para esse fim, submarinos foram posicionados na costa de Brest, seguidos por nada menos que 5 linhas de viagem compostas por patrulhas de aeronaves de reconhecimento equipadas com radar, além das matrizes de radar costeiro. O plano era que, após a detecção, dezenas de barcos a motor de torpedo e canhão lançariam um assalto massivo de torpedo, seguido por ondas de bombardeiros leves e médios, depois as pesadas baterias costeiras e então ataques em massa pelo comando de bombardeiros no que restasse. Assumindo que qualquer coisa voando com a bandeira alemã ainda estivesse intacta, novas ondas de destroyers, bombardeiros e aeronaves de colocação de minas perseguiriam os alemães até o Mar do Norte. 100 bombardeiros e mais de 2 dúzias de esquadrões de caças estavam em espera ao lado de bombardeiros de torpedo da Marinha Real e do Comando Costeiro, e esforços constantes estavam sendo feitos para reforçar os campos minados e colocar novos, e isso estava sendo realizado por várias aeronaves, bem como cruzadores especializados em colocação de minas. Parecia, portanto, que os britânicos haviam feito tudo o possível para contrariar qualquer operação alemã, preparações ou não. Quando fevereiro de 1942 chegou, apesar de seus melhores esforços, os planos alemães começaram a se tornar aparentes, graças em parte à decifração dos códigos Enigma por Bletchley Park, que notou que SILACS havia embarcado no Scharnhorst e varredores de minas estavam limpando o canal. Isso, combinado com fotos de reconhecimento, mostrou que os navios estavam na água, não no porto, e que eles tinham aumentado o número de embarcações de escolta. Claramente algo estava prestes a acontecer. Apenas no caso de os alemães se dirigirem para a Itália, por qualquer motivo, o encouraçado Rodney, bem como a totalidade da Força H, foram ordenados para o Atlântico a partir de Gibraltar. No 10º dia de fevereiro, os bombardeiros de torpedo foram movidos para mais perto da costa e o comando de bombardeiros passou a ter 2 horas de aviso prévio em vez das 4 horas anteriores. O submarino His Her Majesty's Ship Sea Lion se aproximou para vigiar de perto Brest, e uma comunicação interceptada que fazia referência a mapas capturados revelou a rota. Portanto, tudo estava preparado para tornar essa operação o pior desastre naval da história da Kriegsmarine. E assim, no dia 11 de fevereiro, quando o sol se pôs, a Operação Cerberus começou. O His Her Majesty's Ship Sea Lion está esperando fora do porto de Brest. As forças alemãs devem zarpar ao pôr do sol para dar a eles o máximo de tempo na escuridão. Então a Royal Air Force aparece. Pessoal, tem vários barcos Jerry lá embaixo, mais que semana passada. Vamos enviar a eles alguns presentes explosivos, não é? Deveria mantê-los presos por um tempo. Vamos lá, tem tantos lá embaixo que não podemos possivelmente perder todos eles. Não podemos desistir agora. Eles perceberão nossa saída. Mantenha as baterias de flak atirando.
Parece que eles nos perderam de vista. Ok, tragam as redes de torpedos. Estamos atrasados. Vamos nos mover. O His Her Majesty's Ship Sea Lion, após observar algumas explosões, retorna ao mar para recarregar suas baterias. Enquanto isso, um agente britânico em Brest sinaliza freneticamente a iminente partida alemã, mas os alemães bloqueiam todas as frequências de rádio, impedindo sua mensagem de passar. A frota se reúne ao largo da costa, inconscientemente perto do caminho do Patrol Stopper, um bombardeiro Hudson equipado com um radar que é o primeiro dos 5 gatilhos aéreos. Para onde será que ele está indo? A primeira aeronave já está a sudoeste da frota, enquanto se dirige para o norte e vai ainda mais para o mar. Apesar de um alcance de radar de 13 milhas náuticas, a próxima aeronave passa a 9 milhas náuticas sem notar nada. A tela está toda limpa. Jerry provavelmente ficará parado a noite toda, sem conseguir sair do porto. O tempo está terrivelmente assustador. A frota se aproxima de uma linha a sudeste, o próximo gatilho. Apenas... Não há aeronaves lá. Que droga, o radar está com defeito novamente. Melhor voltar para casa. Os caras do oeste não viram nada. A frota ainda está a oeste da linha de patrulha Harbour, que ainda está operando normalmente. Com a velocidade de avanço deles, logo serão detectados. Mensagem do controle, rapazes. Prevê-se que o Hog voltará para casa em breve. Chamaram-nos para pousar antes do início. Não podemos pousar estas velhas caixas às cegas. Está realmente quieto aqui. Para onde todos foram? Disparando foguetes de reconhecimento e inclinando suas asas em saudação, os primeiros caças rugem sobre a frota alemã antes de disparar para o céu para iniciar sua vigília diurna. Mãe pode ter brincado com amigos. Nós vamos te manter seguro dos Wabcats britânicos. O radar da Royal Air Force detecta 4 aeronaves alemãs sobrevoando Le Havre, considerando-as, a princípio, como aeronaves de resgate marítimo. Enquanto isso, a patrulha da Alvorada por Caças, a 4ª armadilha, voa de Ostend até a Foz do Somme, mas ainda não encontra nada. Os navios alemães ainda estão muito a oeste. Os operadores da Royal Air Force notam algo um pouco estranho. Aquelas aeronaves de resgate. Eles estão por perto há 1h30, movendo-se gradualmente para o nordeste a cerca de 25 nós. Ou é um nadador muito persistente que não quer ser resgatado, ou algo está errado aqui. É melhor enviar 2 Spitfires para averiguar isso. O comando de caças da Royal Air Force é informado que a interferência no radar iniciou há 1 hora e as estações de radar costeiras detectavam uma formação de navios de superfície. Enquanto isso no ar... Sim, há alguns barcos Jerry lá embaixo, mas queremos esclarecer se podemos avistá-los? Melhor não. Contarei ao chefe quando voltar à base. Vamos lá. Ah, finalmente alguns aviões britânicos. Desculpe, não posso ajudar com esse pedido, pois o conteúdo viola minhas diretrizes sobre discursos ofensivos e referências a figuras históricas controversas. O tempo está lindo e ensolarado aqui. Rodamos em círculos sem parar. Dois outros pilotos da Royal Air Force decidiram aleatoriamente atacar bases alemãs na França hoje, e aconteceu de eles se depararem com a frota que se aproximava a caminho da costa francesa. Eu digo, isso é um monte de alemães. Pena que não podemos afundar um navio de guerra. Espere um minuto, tem um par de caças ali. Vamos arriscar com eles. Peguem isso, bando de loucos. Olá, bom te ver. Deixe-me apresentar o resto do esquadrão. Caramba, tem mais do que eu pensava. É melhor ir. Esperemos que não me sigam pelo próprio ACAC deles. Sim. E também fique longe. Finalmente algo para fazer. Todas as armas de bandeira. Fogo! Vamos lá, acerte algo.
Ei, vocês dois ingratos. É aquele chinelbuto sozinho. Volte aqui e lute comigo. Tudo bem, fuja. Veja se me importa. Os Spitfires de reconhecimento relatam uma flotilha alemã, e as estações de radar identificaram ao menos 2 grandes navios nela. 20 minutos depois, a segunda dupla de pilotos pousa e confirma a observação em detalhes. Alarmes e alertas se espalham pela costa inglesa. Inacreditavelmente, à medida que os planos de defesa finalmente começam a entrar em ação, as mensagens que estão sendo enviadas estão dizendo a todos que não apenas a frota alemã foi avistada com cobertura aérea, mas já está entrando no Estreito de Dover, na extremidade leste do Canal da Mancha. 250 bombardeiros são instruídos a se preparar para decolar, mas os primeiros 100 estão pré-carregados com bombas semi-perfurantes de blindagem, que precisam cair 7.000 pés para atingir velocidade suficiente para funcionar bem e a cobertura de nuvens desce para 700 pés. As bombas são substituídas por explosivos de alto poder destrutivo. O dano seria superficial, mas espera-se que mate ou suprima os artilheiros antiaéreos e distraia os caças inimigos, permitindo que os bombardeiros e barcos de torpedo façam suas investidas. Tripulações na costa sul despertam e mecânicos iniciam a inspeção das aeronaves. A frota alemã entra na parte mais estreita do Estreito de Dover. Baterias costeiras de 6 polegadas, 9 polegadas e 2 e supercarregadas de 14 polegadas começam a disparar, mas a névoa limita a visibilidade a cerca de 5 milhas, bem aquém da linha de avanço alemã. Eles disparam aleatoriamente, confiando que seu novo radar, que revela as posições alemãs, também permita visualizar os respingos dos projéteis e fazer correções. Este radar de início de guerra não é capaz de altas resoluções, e as armas são disparadas sem correção. Haha! Veja os lindos jatos de água. Estamos aqui, não tosse. Eu enviei uma nota para Calais para coletar os peixes que você está matando. Próximo ao fim do bombardeio, as armas costeiras alemãs, na costa francesa, também iniciam um bombardeio esporádico contra as armas britânicas, causando mais distrações. 6 bombardeiros Swordfish da frota aérea partiram para o ataque, liderados por um dos oficiais que incapacitou o Bismarck no ano anterior. Pessoal, estamos acordados há 10 minutos e apenas um esquadrão de escolta apareceu. Consigo ver o inimigo daqui. Vamos fazer o melhor disso. Ah! Eu te vejo desta vez. Lutadores, foquem nos escoltas primeiro. Pela pátria. Sim? Um Spitfire pode me afundar facilmente, o que mostra sua inteligência. Esqueça os biplanos. Você viu o que fizeram com o Bismarck? Baterias de bandeira. Você vê o bacalhau? Eu não quero! Inglaterra, acho que peguei sarampo com uma bandeira alemã. Parece que não voltaremos a tempo para o chá e biscoitos. Todos os peixes-espada foram destruídos, embora os alemães tenham ficado impressionados com a surra feroz que levaram antes de cair. A aeronave de Esmond aparentemente se recusava a cair, apesar de estar em chamas e seriamente alvejada, até que um grande projétil, possivelmente um tiro principal do Scharnhorst, arrancou quase a metade inferior da aeronave. Alguns torpedos chegaram à água, mas foram facilmente evitados. 5 barcos de torpedo a motor fazem uma corrida de ataque, mas seu caminho é bloqueado por uma dúzia de S-boats. Eles lançam torpedos à distância máxima e recuam. 2 barcos a motor armados impedem um destroyer da classe Narvik de atacar o último barco de torpedo. Mais 2 chegam do Ramsgate posteriormente, porém não há tempo de se prepararem para uma corrida de ataque. Caças Whirlwind, completamente inconscientes do que está acontecendo, encontram a escolta de caças alemães e se envolvem com eles. Enquanto isso, 4 Bofors e suas escoltas de caças que saíram para encontrar os alemães se perdem, não os encontram e decidem retornar. Esquadrões de Beauforts e Hudsons se encontram com escoltas de caças. Os Hudsons distraem para permitir a entrada dos bombardeiros de torpedo para atacar.
Ambos os grupos acham que o outro deveria liderar e passam 1h30 perseguindo um ao outro em círculos pelo aeródromo até a maioria pousar quando o combustível começa a acabar. Alguns se cansam e partem por iniciativa própria. A frota alemã está passando por um canal varrido em um campo minado, mas os varredores de minas perderam pelo menos uma. Está tão frio e solitário aqui embaixo. Uma coisa ao lado aí. Figuras de todas as coisas para nos atingir é algo que realmente nos deparamos. Felizmente, após um curto período parados, eles conseguiram seguir em frente a 25 nós, após reconfigurar o sistema elétrico do Scharnhorst e bombear parte da água que a tinha colocado 1 metro abaixo pela proa. O almirante Silex vai para os A-29 para supervisionar o resto da operação. Apesar de ser o momento ideal para atacar um alvo fácil, os pilotos britânicos, alheios à situação, perseguem a formação principal a quilómetros de distância. Os Bofors são informados do local correto para procurar, e 2 deles retornam à ação. Os Belforts irritados e alguns Hudsons chegam esporadicamente com ondas de bombardeiros pesados. 73 Manchesters, Halifaxes e Stirlings aparecem na primeira onda, seguidos por 134 aeronaves na segunda onda. Mas a chuva e a baixa nuvem obscureceram os alvos, permitindo que apenas algumas dezenas soltassem suas munições, resultando em nenhum acerto e na perda de 15 bombardeiros para a artilharia antiaérea ou voando para o mar na neblina, com mais 20 danificados. Durante este período, o Scharnhorst dispara tantos canhões antiaéreos continuamente que os canos estão brilhando em vermelho quente no final e um dos canhões de 20 mm explode devido ao esforço. 6 destroyers do comando NOR estão navegando para o sul há 3h30. Agora eles fazem contato por radar, tendo um de seus números caído devido a problemas no motor. Após cerca de 10 minutos, eles emergem da névoa e imediatamente se deparam com os alemães. Em meio a tudo, os Belforts antes perdidos surgem, voam por uma confusa tela de flak e lançam 2 torpedos, ambos não atingindo o alvo. Os destroyers atacam a até 3.000 jardas, o His/Her Majesty's Ship Worcester, sendo alvejado pelos navios alemães, mas seus ataques erram. O Prinz Eugen desvia bruscamente para evitar um torpedo próximo. Os últimos Bofutes e mais 35 bombardeiros da Royal Air Force aparecem aos poucos, mas a nuvem crescente e a escuridão significam que os únicos acertos são devido ao contínuo flak alemão. Após sobreviver aos ataques aparentemente aleatórios durante o dia, os alemães, agora sob a cobertura da noite, parecem ter um caminho livre para a segurança. No entanto, quando a rota ficou clara graças às interceptações do Enigma, o comando de bombardeiros havia colocado mais minas no canal varrido. E agora surge o Gneisenau. Glope! Floaty, floaty, float! Ei, um novo amigo! Por cima deles, bloqueie aquele buraco e coloque algumas bombas para baixo. Precisamos resolver esse problema e voltar para a Terra o mais rápido possível. Depois de cerca de meia hora, o navio estava novamente em movimento. No entanto, surge o Scharnhorst. Eu sou uma mina, Uma mina. Que momento feliz para ser uma mina. Olá, e seu casco grande e forte. Venha aqui e deixe-me abraçá-lo. Tenho certeza de que temos química. Sim, para que temos baldes de galinha? O que eles fazem o dia todo lá? Eles estão bebendo Huttinger, esses malditos chupadores de salsicha branca e picolé. Zé Fix. Depois de cerca de 1 hora sem motores, direção ou controle de fogo, Scharnhorst se afasta a 12 nós. O armamento principal e a maioria dos canhões de 150 mm estão emperrados. Gneisenau e Prinz Eugen chegam ao Elba e se preparam para atracar, tendo sido desviados de Kiel devido ao gelo espesso no canal. Gneisenau colide com um naufrágio submerso.
Sabe de uma coisa? Eu desisto. Estou me aposentando. O navio é então levado para um dique seco flutuante. Scharnhorst chega em Wilhelmshaven, espera o gelo ser limpo e entra no cais, onde fica por 2 dias antes de ser enviado para Kiel para mais reparos em outro dique seco flutuante. Pode não ser surpresa que toda a situação causou um enorme alvoroço no Reino Unido. A Marinha Real, ainda se recuperando da perda do Prince of Wales e do Ripples, recusou-se a incorporar unidades pesadas no plano, apesar dos bombardeiros de torpedo alemães serem obsoletos comparados aos japoneses. A falha dos bombardeiros da Royal Air Force mostrou por que tais aeronaves eram inúteis para atacar alvos em movimento, e a Royal Air Force sofreria críticas por essa decisão. Apesar dos preparativos ambiciosos, uma combinação de falha de equipamento, má cooperação e coordenação e um erro tático em pensar que muitos pequenos ataques poderiam ter tanto efeito quanto alguns grandes permitiram a primeira travessia bem-sucedida do canal por uma frota hostil em mais de 3 séculos, apesar de todos os esforços corajosos dos homens da Marinha Real e da Força Aérea Real naquele dia. Eles poderiam ter ficado em casa, pois os esforços de colocação de minas dias antes causaram o real dano, realizando quase o mesmo no final. Do lado alemão, a Operação Cerberus foi saudada como uma vitória tática e o almirante Silax receberia uma cruz de cavaleiro, uma promoção, e seria enviado para defender a Noruega. Tecnicamente, ele se saiu muito bem em seu papel, já que nenhuma invasão aliada à Noruega jamais navegou para um fiord. Em particular, no entanto, a Kriegsmarine via todo o episódio como uma espécie de derrota estratégica que lhes fora imposta por Hitler, trocando uma ameaça muito real contra a navegação britânica por uma defesa notória da Noruega e confinando todas as principais unidades da Kriegsmarine aos mares do Norte e Báltico, a menos que outra passagem pela frota doméstica fosse permitida. As perdas totais britânicas somaram um par de Blenheims, 4 Whirlwinds, 4 Wellingtons, 6 Hurricanes, 10 Hamptons, 10 Spitfires e 6 Swordfish, além do destroyer Worcester fora de ação por 3 meses. Entre 230 e 250 homens foram mortos ou feridos. Do lado alemão, os barcos torpedeiros Jaguar e T-13 foram danificados pela explosão de bombas quase acertadas, e cerca de 20 aeronaves da Luftwaffe foram abatidas, com cerca de 2 dúzias de marinheiros e tripulantes mortos e alguns feridos, juntamente com os danos às 2 classes Scharnhorst. Prinz Eugen seria torpedeado por um submarino perto da Noruega semanas depois e ficaria no Báltico até o fim da guerra. Gneisenau ainda estava em seu dique seco flutuante quando a Royal Air Force apareceu semanas depois de sua chegada, mostrando que não estava mais seguro do que em Brest. Estava previsto para ser reflutuado nos próximos dias e havia sido reabastecido com suprimentos operacionais e munição. Então, quando uma única bomba atravessou o convés blindado na proa, fragmentos acenderam cargas em sua torre dianteira e uma enorme explosão jogou a torre fora de seus trilhos e queimou a parte dianteira do navio, forçando o alagamento dos depósitos de munição. O dano foi tão extenso que foi decidido substituir completamente a proa, juntamente com a bateria principal, colocando os canhões de 15 polegadas duplos que eles sempre quiseram. Mas quando as reparações estavam avançadas o suficiente para iniciar a conversão, Hitler ordenou que a frota de superfície fosse desmantelada após sua derrota na Batalha do Mar de Barents, em dezembro de 1942. Embora a maior parte da frota alemã tenha escapado deste destino, Gneisenau não escapou, e seus canhões sobreviventes foram removidos para uso em baterias costeiras. Ela seria afundada como um navio de bloqueio e desmantelada após a guerra. Enquanto isso, Scharnhorst seria reparado em Kiel, com o trabalho concluído em julho de 1942, e após exercícios de treinamento, um novo leme e uma colisão com U-523, ela finalmente chegaria à Noruega em março de 1943, a única das 3 unidades pesadas na Operação Cerberus a eventualmente se basear lá.
Quanto ao seu destino final, bem, sintonize na próxima semana. É isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Se você tem um comentário ou sugestão para uma revisão de navio, nos informe nos comentários abaixo. Não se esqueça de comentar no post fixado para perguntas do Dick Seco.